privilégio nós temos de sentar à tua mesa nessa manhã, Senhor. Que privilégio nós temos de ouvir as tuas palavras. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Você pode se assentar um pouquinho. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 3. Deixa aberto aí. Primeira João, capítulo 3. A gente vai olhar algumas passagens hoje da Escritura. Então fica esperto para ser rápido aí. Nós vamos ler bastante texto da Escritura hoje. Não se preocupa, o almoço já está feito, já está pago. Então a gente tem tempo agora de manhã. Queria falar um pouco nessa manhã sobre nós, a igreja de Jesus. Eu sempre gosto de dar um tema para minha pregação. Tenho manias. E eu queria falar um pouco sobre a igreja que clama Maranata. Da onde que vem essa moda que nós tiramos? O que é essa mensagem Maranata? Por que nós estamos falando sobre isso hoje? O que nós devemos de fazer? Essa moda, né, Aleph? Antes de eu ler o texto, segura aí em 1 João, nós vamos ler. Não estou enganando vocês não. Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim. Gênesis 4, 26, diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26, lá no começo da Bíblia. Depois daquela promessa que Deus fez para Adão e para Eva, em Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, iria fazer a reconciliação do homem com Deus, eles iriam voltar para o jardim. Nós temos essa passagem aqui que é feita. E aqui nessa passagem, eu queria chamar a atenção aqui, nesse versículo 26, que ele diz assim: eles voltaram a clamar, ou eles voltaram a invocar o nome do Senhor. E essa passagem, essa palavra aqui em hebraico, ela quer dizer chamar pelo nome, invocar, ou quer dizer descer, ou quer dizer vem. Então, parece que aqui em Gênesis começa um clamor na Bíblia chamado Maranata. A história da humanidade começa clamando por alguém, invocando alguém para que esse alguém venha, para que esse alguém desça. Logo depois nós temos a passagem de Joel 2, versículo 32, ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mesma palavra, invocar o nome do Senhor, clamar para que Ele venha. Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. E essa expressão aqui vem em Apocalipse, no grego é a mesma que está falando no hebraico, que quer dizer invocar. É a mesma que está dizendo chamar, descer. Então me parece que as Escrituras estão apontando para uma resolução dos nossos problemas.
está falando sobre esse que vem. As Escrituras estão falando, estão apontando sobre esse que virá. Então o Antigo Testamento, o que no Antigo Testamento nós chamamos de o dia do Senhor. Então o que eu gostaria de falar nessa manhã, eu aproveitei hoje que é a ceia, vocês vão entender no final. Eu queria falar um pouco sobre essa igreja que clama Maranata, que canta Maranata. Eu queria falar um pouco sobre esse dia do Senhor. Mas antes da gente falar especificamente sobre o dia do Senhor, eu queria mostrar para você onde você está na história, onde nós estamos, pontinho vermelho no meio da história. Onde nós estamos hoje. Nem sei que século é mais. Vamos lá, 2024, que século é? 21, século 21. Então vamos lá. De um lado nós temos a primeira vinda de Cristo, certo? Amém. Nós temos a cruz, nós cantamos aqui nessa manhã. E de um outro lado nós temos o estabelecimento da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que é o estabelecimento do seu reino, da sua vontade e tudo mais. Nuno, onde é que a gente está na história? Nós estamos bem no meio disso tudo, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Na verdade, se nós olharmos ao longo da história, ao longo das profecias bíblicas, nós estamos muito mais perto da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Teoricamente, existe uma bagunça hoje, teológica, sei lá como é que é. Porque a igreja, me parece que muitas vezes ela anda perdida do que ela deve fazer, de como ela deve agir. E por que eu estou falando sobre isso essa manhã? Porque a nossa tendência é olhar muitas vezes para a primeira vinda de Cristo, para a cruz, para aquilo que Jesus fez, e nós deixamos de lado muitas vezes a segunda vinda de Cristo. Esse não é o evangelho completo. O evangelho completo fala de uma primeira vinda da graça de Deus e uma segunda vinda da sua justiça. Só que parece que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, no aqui e agora, tem muito mais a ver com a segunda vinda de Cristo do que com a primeira vinda de Cristo. O que acontece é que Jesus, Ele deixou para nós muitas coisas para nós fazermos. Só que a igreja, ela, ao longo dos anos, essa mensagem sobre a volta de Jesus, sobre o clamor Maranata, ela deixou de falar. Só que o que eu estou falando nessa manhã não é nada novo, porque desde Gênesis 4, ou melhor, desde Gênesis 3, a Bíblia está apontando para o dia do Senhor. E eu queria mostrar nessa manhã como que os apóstolos falavam. Por isso que calma aí, eu sei que vocês estão abertos a Bíblia em 1 João 3, está aberto aí. Eu queria mostrar para vocês como é que os apóstolos pregavam o evangelho e o que eles falavam da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. E aí, talvez para você não soe muito bem algumas coisas que eu vou falar, mas Jesus, Ele solucionou muita coisa na cruz, certo? Ele disse o que? Está consumado, testelestai, está pago a dívida, certo? Aleluia. Está consumado tudo que precisava ser consumado naquele momento. Porém, Ele não consumou todas as coisas na cruz. Na cruz, Jesus não fez todas as coisas. A cruz não resolve todas as coisas. Ela resolve um grande problema. Probleminha que a gente tinha aí, né? Pecado, né? Ela resolve um grande problema chamado pecado. Mas o tema central do Evangelho, a graça de Deus sobre nós. Mas não está tudo na cruz. Está tudo na pessoa de Jesus. Ok? E é sobre isso que eu quero falar. Porque geralmente você não vai ouvir
Não é que a gente quer trazer uma mensagem nova, tá bom? A gente quer olhar a Bíblia. Mas geralmente você não vai ouvir sobre isso. Porque o evangelho que chegou para mim, o evangelho que chegou para você, é um evangelho que apenas apresenta a cruz. Mas eu quero olhar como que os apóstolos falavam sobre isso. Muitas das nossas coisas que nós estamos vivendo hoje, aqui e agora, muitas das coisas que nossos filhos vão viver, está relacionado com um dia que nós chamamos o dia do Senhor. E como que os apóstolos, como que Pedro, Tiago, João no barquinho, como é que eles falavam, o que eles falavam a respeito disso? Como que eles pregavam? Eles falavam da primeira vinda de Jesus, sem deixar de falar da segunda vinda de Jesus. Então a gente não pode deixar de lado. A gente não pode pensar na nossa cabeça, é uma moda, uma camiseta Maranata, um boné Maranata, uma música Maranata, é uma moda nova aí. O pessoal lá da igreja está inventando. E nós estamos nisso aí também e tal. Então a mensagem do evangelho, ela não é completa se nós falamos apenas da primeira vinda de Cristo. Por isso é que quando o Covid veio, muitas pessoas ficaram pelo caminho, porque eles não tinham mais esperança. Por isso que o Covid veio e afetou a fé de muitos. Por isso que muitas pessoas têm medo de morrer. Por isso que muitos pastores hoje estão se suicidando. Irmãos, vamos lá, pastores eu falei, né? Jesus amado. Existe uma fila de pastores se suicidando hoje por não ter esperança. Nós que falamos da esperança, não temos esperança. Ou nós estamos vivendo para uma falsa esperança que a religiosidade nos colocou. Vamos ler logo João 3. 1 João, capítulo 3, ele descreve assim: Vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Saberemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Até aqui. João, um apóstolo, um pastor, ele está escrevendo uma carta aqui para a igreja que ele estava pastoreando. E a primeira coisa que ele disse para a igreja, a primeira coisa não, mas aqui no capítulo 3 ele diz assim: Vede, olham, que grande amor tem concedido o Pai a nós. Ou seja, Deus nos amou. Foi isso que ele disse lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É isso que ele está dizendo. Como que Deus nos amou? Então ele está dizendo que o Pai nos amou. Nós somos filhos. É uma verdade para nós. A cruz veio, nos salvou. Por isso que você está aqui hoje. Nós somos filhos de Deus. Tudo por causa da primeira vinda de Cristo. Mas aí ele continua dizendo algo aqui. Ele fala uma coisa: mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, vamos lá. Nós recebemos um amor tão grande que fomos adotados pelo Pai. Eu e você fomos adotados para uma família. E hoje nós pertencemos a essa família. Mas, portanto, entretanto, todavia, João diz assim: existe agora algo maior, que ainda não foi revelado. Então, João, o que João está falando? Ele falou da primeira vinda de Cristo. E aí João está apontando para a segunda vinda de Cristo. Então perceba
que João está misturando aqui as duas realidades, a primeira vinda e a segunda vinda. Ele diz assim: tem algo maior que está por vir, algo maior do que ser filhos de Deus. Então João está misturando essas duas realidades aqui. E qual que é a conclusão do pensamento de João? Primeira vinda e segunda vinda. Ele diz assim, versículo 3, olha aí: e todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sabe qual que é a mensagem que nós precisamos voltar aos púlpitos? Santidade. Santidade. Quem purifica-se a si mesmo? Aquele que foi filho de Deus? Aquele que recebeu o perdão na cruz? É isso que João está falando? Não. Aquele que tem essa esperança de que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Nós o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança, esse clamor, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Santidade está totalmente relacionada com o dia do Senhor. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Mas o purificar-se a si mesmo, andar em um estilo de vida de santidade, aponta para o dia do Senhor. E a maneira como você vive entre essas duas realidades, a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, é um estilo de vida de santidade. Olhando, esperando, aguardando aquele dia. Então, santidade está relacionada com o dia do Senhor. Malaquias 3, versículo 2. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo dos ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Quando ele se manifestar, ele vai retirar toda a impureza. Não vai existir mais pecado, nossos corpos vão ser glorificados. Então, se você hoje purifica a sua vida, naquele dia, se você hoje está purificando a sua vida, o que vai acontecer naquele dia, que Malaquias está dizendo que ele vem como fogo? Você vai ser muito parecido com o ouro, que pode ser refinado, porque hoje você está totalmente purificando a sua vida. Você não vai ser como a madeira e o feno, que quando o fogo vem, destrói. Se hoje você purifica a sua vida, quando o fogo vier, quando o Espírito Santo vier, quando a justiça de Deus vier como fogo, você vai estar pronto, você vai estar sendo refinado por Ele. Santidade, pureza estão totalmente relacionados com o dia do Senhor. Jesus perdoou os nossos pecados, amém. Isso é a graça de Deus sobre nós. O mais correto é que o chão se abrisse hoje e você fosse direto para o inferno. Mas a graça de Deus veio sobre nós. Jesus se entregou no nosso lugar. Ele redimiu ali por mim e por você. Só que como que eu vivo agora? A maneira como eu vivo agora. Quer mandar o irmão direto? Como que eu vivo agora entre essas duas realidades, a primeira vinda e a segunda vinda? Olhando para o dia do Senhor, vivendo uma vida hoje aqui de purificação a si mesmo. O dia do Senhor, ele precisa moldar o nosso estilo de vida hoje, agora. Muitas vezes a gente tenta resolver a questão de santidade na nossa vida olhando apenas para a cruz. Ah não, Jesus me perdoou. Aí o que acontece? A pessoa tem um ato de pecado nessa semana. Vamos dizer assim que nessa semana você cometeu um pecado. Vamos dizer assim.
E aí ela olha para a cruz, não, Jesus me perdoou, Jesus me perdoou. Mas ela não tem força, ela se arrepende. O que acontece semana que vem? Mesma coisa. Porque ela não consegue deslumbrar aquilo que está num dia para frente. Ela não consegue ter uma vida de santidade porque ela não consegue olhar para frente. Ela está olhando apenas para o perdão de pecados dela. Paulo vai comparar para nós a vida de um cristão. Ele compara com a vida de um atleta. O que um atleta faz? Vamos lá. Ele se prepara, certo? Ele se prepara para nunca... Não? Para nunca entrar lá na pista de corrida. Ele passa a vida toda se preparando para não entrar lá. Ele se prepara para entrar na corrida. E o que ele quer quando ele entra na corrida? E aí, Bo, quando tu vai para um campeonato, quer ficar em último? Ah, tu quer o quê, Bo? Quer fazer a pose lá. Você quer vencer. Você quer ganhar. Quer ganhar a corrida. Quer chegar em último? Não. Quer chegar em primeiro. Ele quer ganhar o quê? A recompensa. Ele quer ganhar o quê? A coroa. O que acontece quando nós não estamos pregando o dia do Senhor? Nós estamos privando as pessoas de buscar as recompensas eternas. Nós estamos privando as pessoas de buscar algo que está diante delas, que Jesus prometeu para eles. Se o teu patrão hoje promete um salário maior, no final do mês vai ter um salário maior aí, você vai trabalhar menos ou mais, Rodrigo? Muito mais. Achei que ele ia falar mais, muito mais. Se existe uma recompensa, como que você vai viver hoje? A minha Bíblia diz assim: ao vencedor eu darei. É isso que diz as Escrituras. Não tem como a gente ficar olhando para trás. E me entenda, pelo amor de Deus, eu não estou anulando a cruz. Eu estou falando que nós precisamos viver nessas duas realidades. Não tem como a gente viver sem estar olhando para o dia que está à nossa frente. Aí eu cheguei num texto agora aqui que começa os problemas. Geralmente é Paulo, mas vamos lá, 1 Coríntios, abre comigo aí. Nós estamos vendo como que os apóstolos pastoreavam a igreja deles, como que os apóstolos escreviam cartas para a igreja deles. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. Primeira Coríntios 15, 29 diz assim: se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizamos por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, digo isso pelo orgulho que tenho em vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns que não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Até aqui. Se a sua vida ela se resume ao aqui, ao agora, ao hoje, as coisas desse mundo, se a sua vida se resume a isso, se você vive para isso, você é a pessoa mais miserável aqui.
nessa manhã. Você é a pessoa que talvez nós devemos de ter pena, porque não tem uma esperança em você. Você não vive para uma esperança. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se não tem um futuro, se não vai haver uma ressurreição de mortos, o que ele diz? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Paulo está sendo bem sarcástico aqui, tá bom? Se não existe uma ressurreição dos mortos, se não existe um dia que tudo isso vai... Comamos e bebamos, amanhã morreremos, vamos logo. Você não precisa vir aqui dar trabalho para o pastor, não. Enfia logo tua cara no pecado, vai viver por aí. Se nós não vivemos para esse dia, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, continua pecando, vai viver a tua vida, porque não tem um dia vindouro onde você possa receber as suas recompensas. Eu estou me expondo aqui todos os dias, eu lutei com feras em Éfeso, para isso? Não. Procure as suas recompensas agora então, se não existe uma recompensa eterna. Viva pelo que você acredita hoje então. Essa era a maneira que Paulo pastoreava a igreja dele, tá bom? Queria ler mais um texto. Falei que a gente ia ler bastante. Abre aí para 2 Pedro. Esse texto é muito importante. 2 Pedro, capítulo 3. A gente vai ler ele inteiro. Segunda Pedro 3. Segunda Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, se vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfazerão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo isso assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando, apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos pelos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus se encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer todas as suas cartas.
Nelas há certas coisas difíceis de se entender, que aqueles que não têm instrução são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Vamos lá. Tem um outro amiguinho nosso aqui, Pedro. Nós lemos João, nós vimos Paulo, e agora tem um outro amigo aqui, Pedro. O que Pedro está ensinando aqui? É um capítulo totalmente escatológico. Ele está falando sobre o dia do Senhor, amém? E ele diz que vão vir pessoas escarnecedores e tal, perguntando: onde está o Deus de vocês? Deus de amor, tem gente morrendo e tal. Que negócio é esse de Jesus voltar? Desde quando o mundo era mundo, já se falava sobre isso, vocês estão por fora. E aí ele explicou tudo como vai acontecer. Deu uma aula pra gente aqui. E aí ele diz assim: tudo vai acontecer assim, gente, ó. Esqueci de colocar o óculos. Jesus curou, acho. Aí ele diz assim, que vai existir um tipo de pessoa. E ele diz que ele diz assim, quando isso acontecer, como que a gente deve ver? Ele diz assim, ó: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia do Senhor. E aí mais para frente ele diz novamente: por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforçam-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. O que Pedro está falando para a igreja dele? Pedro amava muito a igreja. O que Pedro está ensinando para a igreja? O que Pedro está alertando a igreja ali? A mesma coisa que João falou, a mesma mensagem, só que com uma linguagem diferente. Você que está aguardando, você que está esperando e apressando o dia do Senhor, o que você deve fazer? Cantar junto com a Débora, Maranata, hora vem, na hora que ela começar ali. Não é assim que se espera. Purifique-se a si mesmo. Viva uma vida de santidade agora mesmo. Paulo vai dizer sobre o casamento. Ele vai dizer que a noiva vai casar com o noivo, ok? E o que Paulo diz? Que ele veio, se entregou por nós e se deu a nós para purificar uma noiva para si mesmo e apresentar para ele quando? Naquele dia. Efésios 5:27 diz isso. Jesus veio, ele purificou uma noiva para ele mesmo, para apresentar naquele dia, sem mancha, sem mácula, sem ruga. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios? A mesma coisa que João está falando, a mesma coisa que Pedro está falando, porque essa era a mensagem dos apóstolos. Eles falavam da graça de Deus e da primeira vinda de Cristo, mas eles não deixavam de falar sobre a segunda vinda de Cristo e como nós deveríamos de viver entre essas duas realidades. Santidade e pureza estão totalmente conectados com o dia do Senhor, e os apóstolos faziam questão de falar disso. Se você hoje não está esperando pelo dia do Senhor, se você hoje não vive uma vida para esse dia, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você não tem esperança. Mas se você está aguardando pelo dia do Senhor, se existe algo maior que está para ser revelado a nós, nós devemos de purificar a si mesmo.
viver uma vida de santidade. Se você está esperando por esse dia, não adianta você cantar Maranata, a hora vem. Não é assim que se espera pelo dia do Senhor. O que eles estão falando aqui? Tem a ver como eu faço meus negócios, como eu relaciono com a minha esposa, como eu crio os meus filhos, como eu me relaciono com o meu chefe. Uma vida de santidade está totalmente conectada com o dia do Senhor. E uma vida de real, né? Nós somos um corpo real, trata daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se eu vivo uma vida de mentira hoje, da porta da igreja eu sou da porta para fora. Se eu vivo uma vida de imoralidade, de falsidade nos meus relacionamentos, cantando Maranata, a hora vem, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é assim que se espera pelo dia do Senhor. Talvez você não entendeu nada sobre o que é o dia do Senhor. Viver uma vida nessa terra, no aqui e agora, é como que eu trato os meus filhos, é como que eu me relaciono com minha esposa. E um parênteses aqui. Você já imaginou que talvez você esteja criando os seus filhos para que eles sejam a geração que vão ver o céu se abrir e Jesus voltar? Como que deve ser? Como que eu como pai, como você como pai, como você está criando seus filhos hoje? Você está criando para o aqui e agora? Para aquilo que os governos desse mundo estão planejando e fazendo? Ou você está preparando eles para que eles olhem nos olhos de Jesus quando Ele retornar? Porque se nós estamos vivendo aqui agora, nós estamos vivendo uma vida sem esperança, nós estamos vivendo uma vida sem sentido, e Deus não te chama para uma vida sem sentido. Deus não te chamou, Deus não te criou para isso. Ele não te chamou para você ser um discípulo dele, para você ficar igual um robozinho. Não, eu sou o discípulo de Jesus, tem que ficar andando atrás dele. Não, Ele te chamou para uma vida de santidade, para você participar daquilo que Ele está fazendo, para você ser uma pessoa santa agora aqui nessa terra, como a Edna orou, carregando a presença dele. Não é um fim em si mesmo, não acaba aqui, não acaba agora. Existe uma recompensa maior que Ele quer nos dar. Existe uma recompensa que eu gostaria que você entendesse nessa manhã. Nós estamos vivendo para esse dia, existe uma recompensa. Jesus, quando voltar, Ele vai receber a recompensa do seu trabalho, mas nós também vamos ser recompensados, porque nós estamos com Ele. A minha Bíblia diz assim: ao vencedor eu darei maná escondido, ao vencedor ele se assentará comigo no meu trono. Nuno, o que é maná escondido? Não sei, eu quero esse negócio aí, porque se é maná é bom e estava escondido é melhor ainda. Existe uma recompensa eterna para nós, que hoje nós não entendemos, porque nós não buscamos. Sabe qual que é a nossa recompensa? A nossa mente, eu acho que ela é tão afetada pelo pecado, que nós achamos que está muito bom. Jesus nos dá um emprego bom, um salarinho na conta, uma casa própria. Essa é a nossa recompensa. Esse é o tipo de recompensa que está na nossa mente. Paulo diz que as leves tribulações desse tempo não podem ser comparados com a glória que há de vir. Parênteses. Será que as leves tribulações de Paulo são comparadas às nossas grandes tribulações? Existe uma recompensa. Nós precisamos viver para esse dia. Queria que você abrisse mais um texto. Tito 2. Vamos ler a partir do versículo 11. Tito 2:11. Como que ele começa esse capítulo?
livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que ele está falando aqui, irmão? Primeira vinda. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar a si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Olha o que Paulo está dizendo aqui: a graça de Deus nos salvou. E o que essa graça que nos salvou foi para você viver uma vida. Ah, não, beleza, obrigado, Jesus, deixa eu viver aí agora, né? Como é que é? Hipergraça. Pode pecar à vontade, Jesus. Essa graça, o que Paulo está dizendo aqui? Ela nos educa. Para quê? Para vivermos agora, para renunciar às paixões e viver uma vida justa. Beleza. Essa graça nos alcançou, ela nos educa. E aí a gente vai viver como monge agora. Não vai mais pecar. Não, é só isso que ele está falando. Ele diz assim: aguardando a bendita esperança. Esse deve ser o nosso estilo de vida, que renuncia às paixões desse mundo, aguardando a bendita esperança, porque eu tenho um troféu muito maior. Eu tenho uma recompensa muito maior que o Elon Musk não pode me dar. Aguardando a bendita esperança. Irmãos, existe algo maior que está no dia do Senhor. O dia do Senhor precisa moldar o nosso estilo de vida hoje, agora. Eu acho muito interessante quando Jesus ressuscita e ele passa 40 dias ensinando novamente os apóstolos, e não se sabe muito bem o que Jesus ensina naqueles 40 dias, ninguém explica. Mas me parece, e a Bíblia fala isso, que ele estava ensinando sobre o reino de Deus. O que aconteceu naqueles 40 dias que empoderou os discípulos? Porque Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda. Só que aquela mensagem, aquele intensivo de Jesus de 40 dias foi tão forte, afetou tanto a vida deles, que Pedro, o medroso, vamos falar outra coisa, saiu empoderado ali. Porque agora, diante da morte, imagina, vamos lá, tem uma religião nova ali acontecendo, tal. O mestre da religião, o número 1, morreu. O que acontece? Vamos pegar os outros também. Os discípulos teriam que, fazer alguma coisa da vida, fugir, fizeram em parte. Mas eles saíram depois daqueles 40 dias empoderados com algo que eles não estavam olhando para o aqui e agora. Diante da morte, sabe o que aconteceu? Eles riram. Ué, mas Pedro não negou Jesus? Foram crucificar Pedro. Opa! Cabeça para baixo, por favor. Eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Nós precisamos ser essa igreja que está clamando pelo dia do Senhor, que tem essa esperança. Talvez Apocalipse 12 vai falar de alguns que estão aqui nessa manhã, porque Apocalipse 12 diz assim, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram as suas próprias vidas.
amaram mais aquele que está vindo, furioso nas batalhas, aquele que está vindo governar para sempre, estabelecer o seu reino. O que acontece em Atos 10:42, Pedro vai pregar para Cornélio, e lembra que Pedro acabou de passar pelos 40 dias ali de Jesus, ali do intensivo. Ele diz assim: olha, Cornélio, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. O que Pedro está falando para Cornélio aqui? Cornélio, o negócio é o seguinte: tem um dia do julgamento, ele é o juiz, ele é o juiz. Ele está falando sobre o reinado de Jesus, ele está falando sobre as recompensas. Como que eu e você estamos nos preparando hoje para esse dia? Como que nós estamos vivendo entre essas duas realidades? Talvez você, assim como eu, quando nós viemos aqui, nós escutamos uma palavra, e aí durante a semana nós pensamos assim: olha, eu quero aumentar o meu amor por Jesus, eu preciso aumentar o meu amor por Ele. E aí o que a gente faz? Coloca lá um CD tocando e fica o dia inteiro em casa tocando e tal. Assim que eu vou, olha, eu preciso orar mais, porque eu preciso aumentar o meu amor por Jesus, e eu preciso orar mais e tal. Eu acho que eu vou largar meu emprego, falar para o Gessé que eu vou lá para a sala de oração, ficar lá o dia inteiro. Assim eu vou estar mostrando que eu amo mais Jesus. Então, quando nós pensamos em amar mais o Senhor, nós pensamos em coisas que nós podemos fazer para amar Ele mais. Só que essas coisas que falam também das disciplinas espirituais, a Débora falou, são para outra coisa. Se você não veio na aula, perdeu. Só que o amor bíblico não é assim que a Bíblia trata o nosso amor por Jesus. Não é assim que nós crescemos em amor por Jesus. Em João 14:15, ele vai mostrar como que nós crescemos no amor por Ele. Ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O amor bíblico está relacionado com os mandamentos do Senhor. E quais são os mandamentos do Senhor? Isso. O que está falando dos mandamentos do Senhor? De uma vida prática. Eu acho que muitas vezes a igreja ela fica no mundo das ideias, mas eu acho que tem horas que nós precisamos aterrissar, porque é no meu estilo de vida agora que define se eu estou amando o Senhor. E olha que quem está falando isso para vocês hoje é alguém que ama os místicos da igreja, alguém que ama o ministério profético e tudo mais. Eu não estou anulando de jeito nenhum, mas a igreja dos últimos dias é uma igreja real, não é uma igreja de faz de contas. A igreja dos últimos dias é uma igreja real, que sai do mundo das ideias e começa uma espera responsiva pelo dia do Senhor. Sabe qual que é a igreja dos últimos dias? Uma igreja madura, que não ama Jesus apenas no seu falar, mas no seu agir, naquilo que está trabalhando. Nós lemos: o Espírito e a noiva dizem vem. Jesus vem buscar a sua noiva. Mas me perdoem, Jesus não vem casar com uma criança, com alguém imaturo. Jesus vem casar com uma noiva madura, que compreende a seu amor, se entrega pela mesma vontade. Porque Apocalipse está dizendo que o Espírito e a noiva têm a mesma vontade. Os dois estão dizendo vem. O Espírito Santo está desenvolvendo maturidade no meio da sua noiva nesses dias. E a maturidade tem a ver com uma entrega e uma vida de santidade, de renúncia. Nós precisamos hoje clamar pelo dia do Senhor. Nós precisamos hoje ter um estilo de vida que aponta para o dia do Senhor.
Como que nós devemos de fazer isso? Buscando santidade, sem falsidade. É isso que Pedro disse, é isso que João disse, é isso que Paulo disse. Nós precisamos viver para esse dia, nós precisamos viver para essa realidade. O dia do Senhor precisa moldar as nossas vidas, hoje, aqui e agora. Se você mente, não minta mais. Nós precisamos ser uma igreja real, porque se nós não formos uma igreja real, a gente vai achar que a gente vai chegar no céu e ficar tocando arpinha junto com os anjos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma igreja que obedece aos seus mandamentos, que tem o mesmo amor, a mesma paixão. A Bíblia diz que Jesus ele tem os olhos como chamas de fogo, mas ela também diz que os olhos são o espelho da nossa alma. Ou seja, os olhos de Jesus como chamas de fogo são apenas um reflexo do fogo que arde no seu peito, do fogo que arde no seu coração, o zelo pela casa do Senhor, a paixão que Ele sente pela sua noiva. E não tem como nós relacionarmos com Jesus, não tem como nós chegarmos perto dEle, olhar em seus olhos e não ser afetados por esse fogo, por essa paixão, por essa realidade. E não tem como nós vivermos uma vida diferente daquilo que a Escritura está falando para nós vivermos. Muitas e muitas vezes nós choramos por coisas. Se alguém brigou comigo, se o pastor não me deu bom dia, se eu perdi um dinheiro. Qual que foi a última vez que você chorou porque você descobriu que o seu coração não estava alinhado com o coração de Deus? Qual que foi a última vez que você chorou, que você viu que Deus estava indo para um lado e você estava indo para outro diferente? Uma igreja real, uma igreja madura, é essa que Jesus vem buscar. Uma igreja que está criando seus filhos para a glória do Senhor, para ver Jesus voltar. Uma igreja onde os maridos estão tratando as suas esposas como Jesus trata da sua noiva. Uma igreja que faz os seus negócios à luz da palavra de Deus. Mas Nuno, se eu fizer desse jeito eu vou me dar mal, porque tem muito imposto, muita coisa. Você está vivendo para que dia mesmo? Para o dia 30 que cai o seu salário? Qual que é a sua esperança hoje? Porque a esperança dos discípulos era pelo dia que Ele vai estabelecer o seu reino, a sua vontade. Existe uma esperança maior. Existe uma vida eterna que a igreja não fala a respeito dela. Existe uma vida eterna que nós deixamos de viver porque nós estamos preocupados com aqui e agora. Existe uma recompensa. Eu como pastor, você como líder, nós não podemos privar as pessoas de ter uma esperança, porque senão as pessoas vão estar com esperança na igreja, na religião, na liderança. O evangelho do reino fala sobre um rei. Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. E esse evangelho do reino trata-se de um rei, aquele que Isaías viu assentado num alto e sublime trono, que vai governar para sempre. Aquele homem judeu de 33 anos e meio que está sentado no trono hoje e que vai se sentar no trono prometido a Davi, o filho de Davi. Um dia a glória dele vai encher a terra. Um dia ele vai julgar todas as coisas, assim como Pedro disse para Cornélio. E a maneira como eu faço hoje, como eu prego o evangelho, como eu faço missões hoje. Nós fazemos missões hoje não é para tentar sanar algum tipo de injustiça social. Deus não me chamou para isso. A maneira como eu prego o evangelho em uma comunidade
e as pessoas se convertem ali, mais presença do Espírito Santo vai ter habitando naquele lugar. O alvo da minha vida não é a sociologia, é a presença de Deus, porque Ele vai julgar todas as coisas, Ele vai estabelecer, Ele sabe o que é certo e o que é errado, não sou eu. A maior injustiça na terra hoje não é a fome que acontece na Somália, mas é a falta da presença de Deus na terra. E o justo juiz vai vir julgar todas as coisas, e o justo juiz vai vir derramar a sua presença, vai vir governar a sua presença, vai trazer o seu reino. Existe algo do Espírito Santo hoje disponível a nós, de graça, mas parece que nós não estamos alinhados com o Espírito. Parece que o Espírito está dizendo hoje: vem Jesus, vem reinar, olha, eu quero fazer. E parece que nós estamos dizendo: fica aí Jesus, deixa eu viver mais um pouquinho aqui, aproveitar, porque na minha cabeça eu sei o que é melhor para mim, o Senhor não sabe não. O dia do Senhor, Ele precisa moldar o nosso estilo de vida agora. Nós precisamos crescer no amor ao Senhor. E como crescer no amor do Senhor? Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. Essa é a igreja madura que Jesus vem buscar. Essa é a igreja real que Jesus vem buscar. Eu queria que você ficasse de pé. Deus está nos chamando para viver uma vida de santidade. O Senhor está nos chamando para viver e buscar o purificar-se a si mesmo. Uma vida real em meio ao caos. Pronto, essa é a igreja dos últimos dias. Uma vida real em meio ao caos. Que não ama seus próprios prazeres e deleites e não vive para isso, mas que entendeu um dia a graça de Deus. Ela compreendeu um dia, porque ela foi salva, e esse amor impactou tanto a sua vida, que agora ela vive para o mesmo destino que Jesus está vivendo. Será que nós estamos vivendo para o mesmo dia? A Bíblia diz que os céus estão segurando Ele. Será que nós estamos tendo o mesmo desejo que Jesus? Será que a noiva está tendo o mesmo desejo? Será que o noivo está tendo o desejo do casamento? Será que a noiva está tendo o mesmo desejo? Que eu mude o meu agir. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me adiante. Mude a minha forma de pensar, para que eu mude o meu agir. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar,
e Ele vai voltar. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Maranata, Maranata, vem Jesus. Maranata, Maranata, vem Jesus. Maranata, Maranata, vem Jesus. Maranata, Maranata, vem Jesus. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me adiante. Mude a minha forma de pensar, para que eu mude o meu agir. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me adiante. Mude a minha forma de pensar, para que eu mude o meu agir. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Queria que você colocasse a mão no seu coração e orasse isso nessa manhã. Nós não vamos fazer apelo, porque se nós somos a igreja de Cristo, nós devemos de ter o mesmo anseio, o mesmo desejo. Então eu queria que você orasse pedindo ao Senhor que nessa manhã Ele trouxesse um alinhamento do seu coração com o coração do dele. Faça a sua oração no seu lugar. Se você quiser orar por alguém também, essa é uma mensagem para nós, a igreja de Cristo, para que o Senhor alinhe os nossos corações com o coração dele, a vontade, a nossa vontade com a vontade dele, a nossa esperança com a esperança dele. Ele é a nossa bendita esperança. Como que nós devemos de viver hoje? Qual que é o tipo de vida que nós devemos de ter hoje? O aqui e o agora. Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Chamamos a Tua presença nessa manhã, Senhor. Alinha o nosso coração com o Teu. Nós queremos converter o nosso coração a Você, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Há um desespero no nosso coração nessa manhã, Senhor. Nós queremos viver para Você, Jesus. Alinha o nosso coração com o Teu nessa manhã, Senhor. E Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Esperamos esse dia, esperamos esse dia. Esse é o nosso alvo, Senhor. Essa é a meta da nossa vida, Senhor. É para isso que estamos correndo a carreira que o Senhor nos propôs, Senhor. Nós estamos correndo a carreira porque Você é o nosso prêmio, Senhor. Nós estamos vivendo aqui o agora, Senhor, porque nós estamos esperando por Você, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor. Nada está bem aqui até que o Senhor volte. Esse é o desejo da Tua noiva, da Tua igreja.
esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me adiante, mude a minha forma de pensar, pra que eu mude o meu agir. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me adiante, mude a minha forma de pensar, pra que eu mude o meu agir. Espírito Santo, muda a nossa mente, dá-nos a mente de Cristo nessa manhã, Senhor. Alinha o nosso coração com o Teu, Senhor. Maranata, vem Jesus. Os Teus planos e as Tuas vontades, Senhor, são muito maiores do que a nossa, Senhor. Maranata, vem Jesus. Maranata. Levanta uma igreja nessa cidade, Senhor, que vai impactar essa cidade, não por aquilo que ela fala, mas por aquilo que ela vive, Senhor. Levanta uma igreja real nessa cidade, Senhor. Levanta uma igreja que vive um estilo de santidade, Senhor, que está abrindo mão das suas próprias paixões por uma paixão muito maior, por algo muito mais excelente, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade. Guia-nos em toda a verdade, Senhor. Nessa manhã nós nos arrependemos, Senhor. Nessa manhã nós nos arrependemos, Senhor, de buscar benefício próprio, de buscar levantar os nossos nomes maior que o Teu, Senhor. Espírito Santo, traz arrependimento aos nossos corações nessa manhã. Converte o nosso coração de pedra num coração de carne nessa manhã, Senhor. Nós não queremos mais cantar mentiras para Você, Senhor. Piedosos, esperamos o Seu dia, apressamos. Marca as nossas vidas nessa manhã, Senhor, Venha o dia do Senhor, para viver pelo dia do Senhor na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, para que todos os dias nós estejamos vivendo para esse dia, Senhor. Levanta uma igreja que Te ama, Senhor. Esperamos novos céus e nova Levanta uma igreja que Te ama, Senhor. Levanta aqui em Braga uma igreja que Te ama, Senhor. Por isso que nós estamos clamando nessa manhã, Espírito Santo, vem sobre o nosso coração. Alinha, traz um alinhamento nessa manhã, Senhor, a Tua vontade, Senhor, assim na terra como é no céu, Senhor. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita Sua justiça, a santa cidade do Senhor, a nova Jerusalém. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita Sua justiça, a santa cidade do Senhor, a nova Jerusalém. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita Sua justiça, a santa cidade do Senhor, a nova Jerusalém.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Para nós, a Igreja de Cristo, o batismo e a ceia é um sacramento. O sacramento é algo sagrado, onde nós, em um ato visível, nós acessamos uma graça invisível do Senhor. Quando uma pessoa vai casar, geralmente ela usa um anel na sua mão direita. E o que é esse anel na mão direita? Ela está mostrando para todo mundo que vai haver um casamento. A ceia do Senhor, para nós, é esse anel. Nós estamos aqui hoje em comunhão com os nossos irmãos, comendo e bebendo em memória de Cristo, mas não apenas em memória daquilo que Ele fez. Paulo diz que nós vamos fazer isso até... Nós estamos anunciando nessa manhã que vai haver um casamento, porque essa é a nossa bendita esperança. Jesus diz: todas as vezes que vocês se reunirem para comer, façam isso em memória de mim. Mas Ele não está dizendo assim: olha, lembrem de mim com saudosismo, Jesus foi lá. Não, todas as vezes que vocês beberem, lembre-se que vai haver um casamento. Ele está apontando para o dia do Senhor. Essa é a nossa esperança. Jesus não casou ainda com a sua noiva, mas vai ter um casamento em breve. Não está ainda tudo consumado, Ele vai consumar tudo na sua segunda vinda. E é para isso que nós vivemos. Então gostaria de chamar aqui a mesa do Senhor para você pegar o pão e o vinho, para que nessa manhã, ao ceiarmos, nós lembrarmos daquilo que Ele fez na primeira vinda, mas termos uma esperança naquilo que Ele vai fazer na segunda vinda. Nós estamos lembrando aqui da sua morte e ressurreição, mas nós estamos falando nessa manhã aqui: vai ter um casamento. Nós estamos vivendo para esse dia. Ele disse que Ele não ia mais tomar o cálice com seus discípulos até que ele fosse cumprido no reino de Deus. Ou seja, existe um dia onde nós vamos tomar esse cálice junto com Ele. E hoje de manhã nós estamos anunciando aqui isso. Queria te chamar aqui à frente para você pegar o pão. Piedosos, esperamos o seu dia, apressamos sua vinda. Venha o dia do Senhor, por isso viveremos santos, piedosos, esperamos o seu dia, apressamos sua vinda. Venha o dia do Senhor, por isso viveremos santos, piedosos, esperamos o seu dia, apressamos sua vinda. Venha o dia do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, onde habita sua justiça, a santa cidade do Senhor, a nova Jerusalém. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita sua justiça, a santa cidade do Senhor, a nova Jerusalém. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me
adiante. Mude a minha forma de pensar, pra que eu mude o meu agir. Eu sei de onde vim, Senhor, leva-me adiante. Mude a minha forma de pensar, pra que eu mude o meu agir. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Esperamos esse dia, esperamos esse dia, e Ele vai voltar. Uma das coisas que acontece numa reunião da ceia é que ela é uma reunião alegre, porque nós temos essa esperança. Não é um momento fúnebre que nós falamos Jesus morreu. Não, nós temos uma bendita esperança, nós temos uma alegria nos nossos corações, e que Ele vai voltar mais uma vez. Então nessa manhã eu queria te lembrar disso. Nós nos reunimos na verdade para isso, para lembrar sobre a sua morte e ressurreição, mas lembrar que existe um dia que Ele vai estar novamente conosco. É por isso que nós entregamos as nossas vidas, porque a nossa vida não é resumida ao aqui e ao agora. Não é sobre isso. Não foi para isso que Jesus te salvou, para você viver uma vida agora, aqui e agora. Não. Não é para isso. Não é para isso. Deus não te chama para uma vida sem sentido. Não foi para isso. Enquanto nós adoramos, você pode participar da ceia, comer o pão vivo que desceu do céu. Preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Um dia nós vamos beber um cálice com você, Jesus, mas hoje nós estamos anunciando que nós temos essa esperança viva dentro de nós, e nós nos alegramos nessa manhã, Jesus. Nós participamos dessa ceia nessa manhã junto com você, Senhor. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Nele, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Este é o som da tua noiva, Jesus. Este é o som da tua igreja nessa manhã aqui em Braga, Senhor. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu
traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Ele virá, rendindo esperança. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Fiel e verdadeiro foi tu que prometestes. Eis que venho sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, venha, fiel e verdadeiro.